terceira aula da nossa Masterclass sobre sabotadores, onde a gente vai aprender a identificar e eliminar os seus principais sabotadores. Durante essas 4 aulas, vocês terão acesso a um conteúdo extraordinário, que vai te ajudar a alcançar o seu verdadeiro potencial. Na primeira aula, nós aprendemos sobre o que é inteligência positiva e falamos sobre todo o processo de autossabotagem. Falamos sobre os principais personagens da inteligência positiva, os sabotadores, o sábio e o QP. Na segunda aula, nós falamos sobre todos os 5 sabotadores detalhadamente. E hoje nós falaremos sobre os outros 5, para que você possa conhecer e reconhecer de que forma eles atuam na sua vida. E tem mais. Na quarta aula, nós teremos um resumão. E eu trarei ainda dicas para você poder controlar os seus sabotadores. E ainda uma oportunidade exclusiva para o módulo Neutralize, que vai te trazer ferramentas incríveis para você dominar de vez os seus sabotadores e aumentar exponencialmente a sua inteligência positiva, ok? Então, vamos lá! Resgatando aqui, tá? Um pouquinho. Então, falamos sobre o que é sabotadores, né? Sabotadores, então, é um conjunto de padrões mentais que podem ser automáticos ou pode fazer parte do seu hábito, que causam aí um desconforto, né? Eles começam como guardiões que nos ajudam a vencer ali as ameaças reais, imaginárias, né? Ajuda a nossa sobrevivência física, emocional quando a gente era criança, né? Mas quando a gente chega na idade adulta, esses sabotadores não são mais necessários, mas eles se tornaram hábitos, né? Eles se tornaram habitantes invisíveis da nossa mente. Então, ter consciência deles, conhecer cada um deles, é o primeiro passo para o nosso processo de mudança, ok? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje falando sobre o hiperracional, tá? O hiperracional são pessoas que têm um foco intenso, exclusivo no racional de tudo, né? Até em relacionamentos. E ele pode até ser percebido como frio, como distante, às vezes até arrogante. Ele é uma pessoa extremamente reservada, que não deixa as pessoas conhecerem os seus sentimentos mais profundos, né? Ele sempre começa uma frase assim, ele fala assim, isso aí não tem lógica, isso não faz sentido, né? Não é assim que funciona. Então, ele é uma pessoa extremamente racional, lógica, exata. Ele tem que ver lógica em tudo, senão não faz sentido para ele, né? Os pensamentos predominantes aí do hiperracional são assim, os sentimentos atrapalham, os sentimentos são irrelevantes, as pessoas não pensam, emoções atrapalham os meus projetos. São as coisas que ele pensa, né? Aí você pode estar pensando, tá, Michele, mas isso aí é ruim? É ruim quando isso começa a ir para os extremos, né? Então, como o hiperracional ele não ativa as emoções dele, ele não é uma pessoa emotiva, né? Ele não é uma pessoa que as emoções dominam na maior parte do tempo. Então, ele toma decisões extremamente racionais sempre, né? Então, ele termina relacionamentos, ele demite pessoas se simplesmente isso não tiver lógica, se simplesmente isso não fizer mais sentido, né? E ele não tem um relacionamento bom com as outras pessoas. Por quê? Ele é uma pessoa que estuda muito, que lê muito, então ele sabe muito. E na cabeça do hiperracional, ele pensa assim, eu é que sei, eu que estudo, eu que entendo desse negócio aqui, não vem discutir comigo, né? E aí, quem tem o hiperracional alto, ele tende a mais julgar os outros do que a se julgar, né? Ele dificilmente se julga mal ou se critica muito, tá? Ele mais critica os outros, com base no hiperracional, né? Então, ele critica que os outros não sabem tanto, não leem tanto, não estudam tanto, né? Que os outros pensam devagar, eles têm dificuldade de empatia para isso, né? Eles se colocam dentro de uma bolha da hiperracionalidade, tá? Mas, o que você precisa saber é que essa pessoa, que é extremamente cética, na realidade, ela é a mais emotiva de todas, né? Na real, ele vai para casa chorar depois sozinho, mas ele não mostra para ninguém. E aí que ele começa a se criticar. Ele se critica quando ele deixa a emoção vir. Aí ele pensa assim, tu é fraco mesmo, tá chorando. Eu vou passar por cima, porque eu sou bom. Eu vou conseguir, né? Só que ele faz isso sozinho, sabe? Ele não conta isso pra ninguém.
Então eles se colocam dentro de uma bolha, eles querem se mostrar muito fortes, mas na verdade eles não são, né? E para justificar esses comportamentos, eles sempre se contam historinhas do tipo, ser racional é mais importante, ser racional me protege, me ajuda a concluir trabalhos. Eles têm essas historinhas prontas assim, né? Só que com isso, gente, ele acaba intimidando as pessoas. E ele limita a profundidade e a flexibilidade aí dos seus relacionamentos, tanto no trabalho quanto na vida, tá? Então, quem é hiperracional aí para pensar, ok? Vamos aí para o nosso segundo sabotador de hoje, o inquieto. Gente, o inquieto, ele é um cara inquieto. Ele tem muita ideia, ele tem muita coisa na cabeça. Ele tem a ideia A, e daí ele começa a colocar em prática, e no meio disso vem a ideia B, e aí ele fala, essa sim é uma boa ideia, né? E aí ele já foca em outra coisa, e ele começa a fazer tudo mais ou menos. Tem muita ideia, muita dificuldade de focar. E quando ele não tá com esses pensamentos frenéticos, ele tem até a sensação de que ele parou de pensar, né? Que ele tá emburrecendo. Então, ele tem a necessidade de estar constantemente ocupado. Raramente ele tá em paz ou tá satisfeito com uma atividade que ele tá fazendo, tá? Então, ele tá sempre tendo novas ideias. É muita ideia e pouco foco, né? Eu falo que ele tem muita iniciativa e pouco acabativa. É o cara que mais precisa ler, mais precisa falar sobre foco, que mais precisa ter disciplina. Não é uma questão de desorganização, não necessariamente, tá? É falta de foco mesmo. Então, eles procrastinam por causa disso. É muita ideia. Então, o que era legal ontem, hoje já é morno. Amanhã deixou de ser importante, aí ele não faz. Ele se distrai facilmente, ele fica disperso, né? A tendência do inquieto é fugir de sentimentos ruins, né? Ele tá sempre buscando novos estímulos, né? Isso porque ele pensa assim, ah, não, isso não é satisfatório, né? A próxima coisa vai ser mais interessante. Eu preciso mudar a minha atenção para algo mais legal. Ninguém consegue me acompanhar. Ele fica com esses pensamentos que faz com que ele tenha muitas novas ideias sempre, né? Só que com isso, os sentimentos vão ser de impaciência com o que está acontecendo no momento, o medo de perder as experiências que valham realmente a pena, né? De querer sempre mais opções. E ele se conta essas histórias, né? Ele fala, não, a vida é curta, eu preciso viver intensamente, eu não vou mais perder, né? Só que por baixo de toda essa euforia do inquieto, há uma fuga baseada na ansiedade de estar presente e vivenciando cada momento intensamente, né? O que pode incluir, por exemplo, lidar com coisas desagradáveis, né? E os outros têm muita dificuldade de acompanhar o inquieto, né? Porque ele cria um caos, né? E as pessoas são incapazes de construir qualquer coisa nesse ambiente. A mente dele é tão inquieta que ele cria um caos. Então as pessoas têm dificuldade de acompanhá-lo, tá? Próximo sabotador, o hiperrealizador. Esse cara aqui, ele depende de desempenho, tá? De realizações constantes, para ele mesmo se respeitar. Ele é altamente concentrado em ter um sucesso externo, né? Ele precisa que as pessoas vejam que ele tenha sucesso, né? E isso leva ele a ser um workaholic, né? Um cara que trabalha 24 horas por dia, né? E com isso ele acaba perdendo relacionamentos profundos, né? É um perfil que tende a ser, quem tem esse sabotador alto, né? Tende a ser extremamente competitivo, preocupado com a imagem, com o status, né? Eles são ótimos em disfarçar inseguranças, né? Eles vão adaptando a sua personalidade, né? Para encaixar aí dentro do que é mais interessante, né? Então ele pensa assim, eu preciso ser melhor no que eu faço. Eu não posso ser, se eu não puder ser excelente, eu nem vou me dar o trabalho. O foco tá aqui, ó, foco na ação, né? Eu posso ser qualquer coisa que eu queira. Eu sou valioso enquanto eu for bem sucedido.
É um cara que faz muita coisa, que não para, que executa, que vai fazendo tudo, ele executa muito. Ele hiperrealiza, né? Ah, Michele, mas realizar é legal. E eu posso afirmar isso tudo aí, que eu consegui as coisas na minha vida foi realizando muito. E eu me considero uma pessoa hiperrealizadora, né? O que é hiper? Hiper é quando você começa a realizar e começa a realizar mais. Só que esse mais, gente, nem sempre te traz resultado. Esse mais, ele te traz tarefas. Ele te deixa mais cansado. Ele te tira da tua vida pessoal. Então, é o mais que pode estar lascando com a sua vida, né? Por exemplo, domingo, vamos supor. Domingo, você tá com seu filho na piscina, domingão lá, e aí você se programou para estar com ele, para estar com seu filho, né? Só que você começa a pensar que tinha que responder um e-mail, nas coisas que você precisa fazer. Você já começa a fazer um checklist na cabeça, você pega o celular e começa a trabalhar. E aí você tá ali com seu filho, só de corpo presente, né? E aí você começa a se sentir culpado porque você tá trabalhando. E se você tá trabalhando, você se sente culpado por não estar com seu filho. É uma coisa doida, né? Então, ele se sente muito culpado. Ele pensa assim, se eu não trouxer resultado, se eu não tiver resultado, se eu não for o melhor, se eu não tiver sucesso, o que os outros vão pensar? Eu quero ter sucesso também para os outros, né? Ele quer mostrar para todo mundo que esse negócio deu certo, que o que ele fez deu certo, que a ideia dele deu certo, que a profissão dele deu certo, que ele deu certo, né? E aí ele fica fazendo cada vez mais coisas, esperando ter resultados. E essa é a mentira que o hiperrealizador conta, né? Então, o desafio do hiperrealizador é identificar se ele está tendo resultados, sendo produtivo, ou se ele está só se ocupando e mentindo para ele mesmo. Porque o hiperrealizador, ele tende a estar ocupado para não se sentir culpado, né? E ele tem uma característica que ele não insiste em sentimentos, né? Porque podem distrair ele. Então, por vezes, ele até se sente vazio, deprimido, mas ele não perde muito tempo com isso aí, não, né? Ele tem uma extrema necessidade de se sentir bem sucedido, né? Para ele, o valor das coisas, o valor que ele tem está nas coisas que ele realiza, né? E aí que vem as historinhas que ele se conta, né? Que ele fala que o objetivo da vida é alcançar realizações, é produzir resultados, eu preciso mostrar uma boa imagem para ter sucesso. E aí ele justifica esses comportamentos dele em cima dessas historinhas, né? Só que isso faz ele continuamente dependente do próximo resultado. Ele tá sempre dependente do próximo resultado, porque é mais, né? E aí ele tem sentimentos rasos, né? E ele se torna uma pessoa incapaz de se conectar intimamente com os outros, porque ele não perde tempo com isso, ele está sempre focado no que vem adiante, ele não vive o agora, né? Então, esse é o hiperrealizador. E agora vamos falar do controlador. O controlador, gente, a necessidade dele é baseada em assumir, né, a responsabilidade, em controlar situações, né? Até forçando as pessoas à sua própria vontade, né? Então, ele se conecta com os outros por meio de competição, de desafio. Isso estimula o controlador. Ele tem uma comunicação muito direta, né? Que muitas vezes pode ser interpretada por outros como raiva, como crítica, né? Ele pensa, tá sempre no controle, né? E o pensamento dele é que os outros querem que ele assuma o controle, que ele tá fazendo um favor para os outros, né? Um perfil que não aceita que ninguém fala para ele o que ele tem que fazer, né? E ele sente uma alta ansiedade, então quando as coisas não saem como ele quer, ele fica com raiva, ele se sente intimidado quando os outros não o seguem, né? E ele tem pouco ou nenhuma empatia com o sentimento dos outros, tá? Ele acredita de verdade que sem ele ninguém consegue fazer muita coisa, que é preciso forçar, né? Que se ele não controlar, ele vai ser controlado. E é justamente essas historinhas aí que justificam o comportamento dele, né? Porém,
o controlador, ele até tem resultados temporários, mas o custo disso é muito alto, porque ele causa ressentimento nos outros, que sempre se sentem incapazes de alcançar as suas capacidades, de trazer melhores resultados, porque o controlador, como ele acredita que só ele pode fazer, que só ele sabe fazer, né, que ninguém consegue fazer muita coisa, ele causa ressentimento nos outros por conta disso, ok? E aí vamos falar do esquivo. O esquivo, gente, ele foca no que é positivo, no que é agradável. E ele faz isso de uma forma extrema, assim. Então ele foge de tarefa, ele foge de conflitos, de coisas difíceis, de coisas desagradáveis, né? Ele até minimiza a importância de alguns problemas. Também tem dificuldade de dizer não. Então, o esquivo, gente, ele literalmente se esquiva, ele foge, né? E esse aqui, ele é o procrastinador nato. Todos os outros procrastinam também, né? Mas o esquivo, ele procrastina porque ele procrastina. Porque é chato, porque é difícil, porque eu não tô afim de fazer, né? Ah, não quero me incomodar com isso, e aí eu vou procrastinar. Então, todos procrastinam por alguma razão, né? Lembra lá, o hiperrealizador porque ele tem milhões de coisas para fazer e nunca dá conta, né? O controlador porque ele pega tudo para ele, quer controlar tudo e acaba procrastinando coisas importantes. Então, todos procrastinam por alguma razão. O esquivo o esquivo é só porque ele procrastina mesmo. Não tem muita explicação, ele é assim. O esquivo, ele tem que pagar uma conta, gente. E aí ele tem R$1 milhão na conta. Aí ele pega aquele boleto e fala assim, nossa, tem 5 dias da data de vencimento ainda. Mais pra frente eu pago. Chega no dia de pagamento, ele olha e fala assim, mais tarde eu pago. Aí quando é 5 horas da tarde, ele olha e fala assim, nossa, daqui a pouco eu pago isso aí. Quando ele se deu conta, já é o outro dia, ele paga uma multa numa conta de R$10. Por quê? Porque é chato, né, pagar. Entrar no banco, colocar senha, coisa chata, né? E ele não paga. E aí ele paga a multa porque era chato fazer aquilo lá. Tá? Então, ele foge de coisas chatas. E ele também se esquiva de problemas, de conflitos. E ele foge de pessoas, né? Então, se eu tenho uma conversa que eu sei que vai ser difícil, que vai me incomodar, porque o esquivo, ele gosta de fazer coisas que dão prazer, que são legais. Então, se vai gerar algum tipo de situação, se vai baixar minha energia, ele pensa, nem vou fazer. Deixa assim mesmo, tá tudo bem, deixa pra lá. Então, ele evita conflitos, ele evita coisas chatas, ele evita coisas difíceis e aí ele não faz, né? Ele pensa assim, se eu deixar de lado, o problema pode se resolver sozinho. Se eu entrar em conflito com os outros, eu posso perder a amizade deles. Então, eu prefiro fazer as coisas do jeito que eu não crie confusão, né? Com as pessoas. Eu não quero criar confusão com ninguém. Então, e para ele, esses comportamentos se justificam porque ele acha que ele é extremamente flexível. E ser flexível é bom, né? Ele acredita que ele deve poupar os sentimentos dos outros, né? Que alguém precisa ser pacificador aqui, né? São as histórias que ele se conta. Só que isso aí traz para ele relacionamentos superficiais, né? Porque por meio dessa fuga, né, de conflitos, o nível de confiança dos outros, ele é extremamente reduzido, porque eles não sabem ao certo quando a informação ruim está sendo omitida, por exemplo, né? Porque como ele só vem na coisa boa, só vem quando tá bem, ele foge de conflitos, então as pessoas não sabem até que ponto o que ele tá falando é real mesmo, né? Então, esse é o esquivo. Ok, pessoal. Então, olha lá. Esses nós falamos são os 10 padrões de comportamento, né? Os sabotadores aí, que falamos na aula 2, hoje na aula 3, que impedem vocês de realizar, de ter uma realização plena do potencial de cada um, né? Identificar quais deles está mais presente em você é o primeiro passo para você combatê-lo, tá? Então, é muito provável que no resultado do seu teste indique um empate
relativa a vários sabotadores, né? Porque você classificou a força de todos eles relativamente alta, tá? Mas existe uma vantagem em você classificar os seus sabotadores como fortes. Isso indica que você consegue ver claramente quando esses sabotadores aparecem. E um inimigo visível é mais fácil de combater, né, do que o que está bem escondido ali, tá? Porém, vai ser mais eficiente para você se você restringir os seus sabotadores a no máximo 2, para depois você se concentrar neles, em cada um deles de cada vez, tá? Então, peguem os 2 que estão mais altos aí para vocês começarem a neutralizar, começarem a trabalhar nesses 2 inicialmente. E não se preocupa ter sabotador demais, tá? O ato de você concentrar-se em enfraquecer apenas 1 ou 2 sabotadores, ele vai desenvolver músculos cerebrais, tá? Que automaticamente reduzem a força de todos os sabotadores. Então, você só precisa se concentrar em enfraquecer os mais visíveis para você. Ou seja, os que deram mais altos aí no seu teste, tá? Na sua tabelinha. Tudo bem? E você vai aprender a enfraquecer os seus sabotadores através do módulo Neutralize. Te trazer ferramentas incríveis para você dominar de vez os seus sabotadores e aumentar a sua inteligência positiva. Nos vemos na aula 4, então. Um beijo. Tchau.